Além desses, tem mais meios de detecção? Bem, os meios de detecção são depois ainda completados, pois quando o posto de vigia nos informa que há uma coluna de fumo suspeita, pois temos aqui também um helicóptero e aviões, todos eles, exatamente, quando for necessário, vão ao local verificar a qualidade ou a natureza desse fumo suspeito. Pois, se tratar de um incêndio, estiver dentro do nosso raio de ação, por exemplo, no caso da Lousã, estiver dentro do raio de ação de combate ao incêndio, imediatamente nós nos movimentamos no sentido de, primeiramente, começar a atacar com a parte aérea e depois completar com a parte terrestre. Exatamente. Portanto, esses são os meios de combate. Vocês têm helicópteros e aviões que são de uma empresa particular e que são contratados pelos serviços florestais para virem fazer serviços, não é verdade? Pois. Além disso, têm o auxílio dos bombeiros voluntários ou municipais e de os vossos quartéis mesmo, porque têm quartéis de combate a incêndio. Brigadas, com brigadas preparadas, devidamente adestradas ao combate ao incêndio, com todo o equipamento que se julga, pelo menos, já indispensável. Além disso, temos, enfim, os populares e pessoal jornaleiro. Exato. Todo esse é movimentado no sentido de ir para o sinistro quando ele exige a presença de bastante pessoas. Sim, mas como é que se faz o combate a um incêndio desses? Mais ou menos. A coisa tem-se processado dentro desta maneira. Pois um fogo é detectado por o posto de vigia. O posto de vigia é imediatamente, às vezes até sem ser por posto de vigia, até há pessoas exatamente das populações que colaboram inteiramente connosco, até no interesse deles. E então comunicam imediatamente para os serviços florestais. Tenho recebido imensas chamadas a pedir auxílio. Mas partindo do princípio, então o posto de vigia exatamente detecta um incêndio. Pois imediatamente entra em contacto com a administração. A administração, pois, começa logo por movimentar os seus meios de combate. Primeiro que tudo, pois, é isso que é a arma que sai primeira, que é a mais rápida, pois serão os aviões. Exatamente. Primeiro o helicóptero vai ver, não é verdade? O helicóptero levanta, ou faz primeiro um reconhecimento, um avião ou um helicóptero, e temos a localização exata e as características do fogo. Se é uma pequena queimada, que não tem grande interesse e que pode ser exatamente dominado até só por os aviões, ou então trata-se de um incêndio que pode tomar grandes proporções. E nessa altura começam-se a movimentar todos os outros meios que nós temos disponíveis para o combate ao incêndio. Exatamente. Portanto, os aviões combatem de que maneira? É lançando uma cauda que é constituída por água e fosfato de amónio e um aglutinante que é o natrosol. Mas isso não apaga. Bem, diminui a intensidade, não é? Isso depende. Pois se é um pequeno foco de incêndio, devido aos grandes volumes de água que tem o fosfato de amónio, pois ele até é capaz de exatamente extinguir totalmente o foco de incêndio. Se o fogo já começa a querer tomar umas certas proporções e ardendo em arvoredo muito denso, então, exatamente, o que é que tiramos partido dos aviões? Tiramos partido dos aviões porque a cauda é uma retardante. E então permite que o incêndio não tome proporções rapidamente, bastante grandes. E permite então, ou dá aquele espaço de tempo necessário para que todos os socorros de terra cheguem ao local e então passa a haver o quê? Uma conjugação entre terra e ar. Exato. De maneira a poder permitir uma extinção mais fácil. Justamente usam um sistema de combate que é abrir aceiros na altura em que está o fogo. Mas esses aceiros por vezes já estão abertos, aceiros e caminhos que delimitam suficientemente o terreno de maneira a que o fogo não se possa propagar, não é verdade? Portanto, é um bulldozer que vai e abre caminho, não é? Exatamente. Todos os perímetros pretende-se, exatamente, todos os perímetros estejam dotados da chamada rede vicinal. A rede vicinal o que é? Pois, sem dúvida nenhuma, que é um conjunto de abertura de linhas de fogo e também de caminhos, de maneira que esse perímetro esteja devidamente dotado da chamada infraestrutura necessária para poder defender o incêndio, ou, no caso dele entrar dentro de um talhão, dividido em faixas o perímetro, entrar dentro de um talhão, pois ele ficar confinado a esse talhão. Além disso, temos também, nesses perímetros, os chamados depósitos de água, que são um outro meio para poder imediatamente combater o de terra com os nossos carros tanques e outros meios que nós temos. Pois agora os senhores telespectadores podem observar perfeitamente como a floresta está dividida. Reparem nesses polígonos irregulares que delimitam perfeitamente as zonas
e que, dentro da medida do possível, não permitem que o fogo se propague de uma zona para a outra. É o que se pretende com esses aceiros e esses caminhos, essa zona divisionária que o Sr. Engenheiro falou. Para isto faz-se precisamente nas zonas florestais, nas zonas do Estado. As zonas particulares, nas zonas particulares isso não acontece. Reparem que esta parte da esquerda foi completamente queimada e o fogo não passou para a outra que não está queimada. Aqui, precisamente, aconteceu a mesma coisa. Reparem nas zonas queimadas, esta zona aqui foi o fogo muito maior e queimou tudo, não respeitando caminhos nem aceiros. E aqui foi um fogo do ano passado, que já está em tentativa, em preparação para repovoamento, e do outro lado não foi queimado. Mas dizia eu que as propriedades particulares não usam os mesmos sistemas, por conseguinte estão em muito maior perigo. Reparem também na zona queimada e não queimada. Aqui o aceiro foi de grande eficiência. É evidente que isto depois demanda pessoal e faz bastante despesa, talvez exatamente por isso os proprietários particulares não possam fazer essa despesa, não é? O Sr. Engenheiro Lino Pires referiu-se também aos tanques, ao aproveitamento de nascentes da serra. Fazem-se tanques em pedra, como estes que estão aqui a ver, na verdade, e que recolhem essas águas das nascentes e que são preciosos auxiliares para os ataques aos incêndios, visto que os carros bombas podem ir ali abastecer-se, não é? Este é nas hortas, uma altitude de 710 metros, como vê. É a casa de um dos guardas, que aqui vive permanentemente, no meio da serra, e que tem um tanque também com água de uma nascente, e este tanque, que à primeira vista não nos parece assim extremamente grande, tem uma capacidade bastante simpática, já vão ver, 25.076 litros, é uma brincadeira, não é? E vamos ver outra casa de outro guarda. Aquele quartel de bombeiros que viram há pouco pertence à Arganil e está também no alto da serra, nos pontos mais altos da serra, isolado de tudo e de todos. Ora, reparem, de visto de terra, um desses tais aceiros, um desses tais caminhos. E agora, outra casa de outro guarda, onde ele vive aqui com a sua mulher, é um casal sexagenário já, mas que fazem o seu serviço aqui de detecção e de proteção da floresta com muita eficiência mesmo. Aqui está outro tanque, que fica perto da casa de guarda. E cá vamos a caminho outra vez. O Sr. Engenheiro acha que é bastante eficiente o trabalho do avião e do helicóptero para o combate? Bem, Ou poderia ser aproveitado melhor, com outro sistema de pagamento, em vez de ser com a água e essa calda, mas com um sistema de extinção mais eficaz? bem, não somos só nós, os únicos, nós portugueses, a usar os aviões. Pois muitos outros países usam e reconheceram que era uma arma vantajosa na luta contra os incêndios. E eu acho vantajosa principalmente por o seguinte: a nossa propriedade florestal, de uma maneira geral, tem poucos acessos e dificilmente chegam rapidamente ao local do incêndio. Ora, o incêndio será tanto mais fácil de extinguir quanto menores proporções ele tiver. Exatamente. Portanto, há aqui uma necessidade de chegar rapidamente ao local. Quer dizer, é a corrida do Salvador contra o fogo. Ora, exatamente. E daí também, então, a justificação para os aviões como sendo uma arma muito rápida para atacar o fogo, ou dominá-lo, ou não deixar tomar rapidamente as proporções. Pois ele rapidamente se dirige ao local do incêndio. E é arriscada.
por vezes bastante arriscado. Ainda há pouco tempo caiu um avião aqui, não é verdade? Exatamente. Felizmente salvou-se o piloto. Felizmente, e com muito agrado para mim, pois estava bastante preocupado. Uma vida humana, não há nada que se pague uma vida humana. Exatamente. E isso trouxe muitas preocupações, custou-me bastante. Mas, felizmente, que tenho aqui uma equipe de pilotos que muito compreensiva, muito abnegada, e essa equipe realmente tem feito maravilhas, mesmo com muito risco, tem feito maravilhas, são de uma eficiência extraordinária. Quer dizer, é o único local do país onde há uma brigada aérea para combate? Falar nisso, pois sem dúvida nenhuma que os meios de combate aos fogos florestais, meios aéreos, obrigam também a ter estruturas em terra para dar apoio aos aviões. Daí a necessidade de, a toda a pressa, os serviços florestais terem construído várias pistas. E isto para alargar a ação dos aviões, as zonas que, enfim, não podiam ser cobertas por os aviões, uma vez que a sua eficiência torna-se mais rentável só até um raio de cerca de 30 km em relação à base de apoio. Exatamente, é este mapa que estão a ver agora os senhores telespectadores, com a demarcação do raio de ação das pistas, não é verdade? Pois, e por isso mesmo criamos ou construímos pistas aqui na Lousã, já existente por acaso o aeródromo, mas construímos no alto da serra uma pista que é do Trevinho, e este ano foram construídas mais duas outras pistas, ou seja, a pista de Águeda e a pista em Coixa. Usamos ainda recursos, utilizamos ainda alguns aeródromos, como seja o de Viseu, que nos permite exatamente atuarmos de lá, fizemos instalações de tanques para poder preparar as caudas e temos todo o sistema para poder abastecer os aviões e poderem atuar exatamente nessas zonas. Exatamente, porque o avião vai, larga a cauda, tem que regressar ao ponto de partida para carregar outra vez nova cauda, para poder largar, e isto às vezes prolonga-se por dias inteiros, não é verdade? Pois. E daí também eu até gostava de esclarecer, porque por vezes tenho durante a noite, o avião durante a noite não pode trabalhar, porque um voo, como sabem, em serra, com todos os acidentes, mesmo com instrumentos, era impossível trabalhar, mais os pilotos que eu poderão informar sobre o assunto, mas na minha observação que tenho sobre o assunto, pois julgo que é possível os pilotos trabalharem de noite com os aviões, só de dia. E daí, exatamente, é isso que eu queria dizer, muitas vezes não poder corresponder aos pedidos que me têm sido chegados telefonicamente durante a noite para que os aviões lhe vão ajudar a combater um incêndio que está já próximo das casas, próximo das suas fazendas, mas eu não posso porque acho que é impossível realmente fazer-se uma coisa dessas. Boa vontade tenho e de certeza que mandaria a qualquer lado e mando e tenho ordens para isso, para que exatamente o risco e os prejuízos fossem menores possíveis, desde que os aviões conseguissem resolver o assunto. Além disso, ainda há uma outra coisa, é que se não houver o auxílio de terra, muitas vezes só o avião não pode fazer nada, não é verdade? Pois, exatamente, é isso. Mas alguma coisa que se conseguem fazer. Já não é o primeiro nem o segundo caso que tenham, muitos casos até, desde o ano passado e há vários anos, em que os aviões têm exatamente evitado que os incêndios cheguem pelo menos a casas, a habitações, salvando esses haveres e salvando vidas. Pois os senhores telespectadores podem pensar duas coisas a respeito do trabalho que vão ver a seguir. Primeiro que depois nós estávamos alerta, aqui estaríamos em Lisboa alerta, e quando soubemos do fogo fomos imediatamente para o Lousã para o filmar. Ou podem pensar, que seria um bocado absurdo, que nós deitámos fogo a um pinhal exatamente para poder fazer as imagens que vão ver a seguir. Nem uma coisa nem outra. O que se passou foi o seguinte, dado em conversa com um dos pilotos, que são todos rapazes bastante simpáticos e alegres e bem dispostos, eu pus o problema, exatamente a minha preocupação, de estar ali uma semana na Lousã para fazer este documentário e não ter a oportunidade de fazer um fogo. A resposta dele foi esta: não, sente-se aí um bocadinho, porque daqui a bocadinho há fogo. De maneira que foi assim mesmo. Sentámos um bocadinho e daqui a bocadinho havia fogo mesmo, não é verdade? É exatamente isso que vamos ver. Como é que os aviões, mercê das suas qualidades excepcionais, de plataforma de observação, de capacidade de carga, de facilidade de manobra e de velocidade, são um precioso auxiliar na luta contra incêndios florestais.
O alarme foi dado, avistaram de uma vigia uma coluna de fumo. Imediatamente os serviços florestais comunicaram com a torre do aeródromo da Lausanne e a torre entra em contacto com o piloto levanta voo e estão precisamente e constantemente em contacto uns com os outros, de modo a localizarem o incêndio. Exatamente. O piloto Varela viu a coluna de fumo. Rumou imediatamente e cá estamos sobre o sinistro. Depois vão procurar, lançando a cauda, apagar esse princípio de incêndio. Entretanto, o helicóptero, o piloto e o regente agrícola vão subir para verificar também a extensão do sinistro, as direções do vento, tudo aquilo que possa auxiliar o piloto, os pilotos dos aviões, no apagamento do incêndio. No aspecto de prospeção, de detecção e prevenção, é uma arma extraordinária, um avião, com que os serviços florestais e aquícolas contam atualmente para aumentar a eficiência das suas estruturas de ataques a fogos, importante missão de proteção de uma das maiores riquezas do país. É que Portugal é realmente um país rico em floresta. O tipo de terreno, a orografia, a grande variedade de microclimas não lhe permite, na concepção atual, ser um país agrícola. E, embora utilizasse os meios mais modernos, não seria autossuficiente. Grande parte da plataforma continental tem características aceitáveis para o desenvolvimento florestal. Por isto, não poderemos deixar de explorar e proteger a floresta, quer plantando, incentivando, protegendo, mentalizando e educando os cidadãos. O que estão agora a ver é a carga dos aviões com a tal cauda de que já falámos. O avião aproxima-se do tanque e essa mistura da água com o fosfato de amónio, através de uma motobomba, é posta dentro do avião. E o avião sobrevoa o local do fogo e lança a cauda. São, de facto, todos eles de uma precisão fantástica, porque nós vimos passar em voos sucessivos os 4 ou 5 aviões que estavam em serviço nessa altura e, se é necessário, todos eles, com uma precisão matemática, largam a cauda no mesmo sítio. É impressionante. Reparem, é nesta altura que pode haver o perigo. Foi numa altura destas que aquele avião que viram há pouco, quando conversávamos com o Sr. Engenheiro, caído no fundo do vale, que ele caiu precisamente. O que é que aconteceu? O avião entrou em voo picado para largar a cauda e teria que subir a vertente da montanha, mas já sem o peso da cauda, que são 900 a 1000 quilos. Simplesmente eles entram com uma velocidade e entram na velocidade de subida, calculando já com a falta de peso que o avião levará quando larga a cauda. Ora, precisamente quando a porta foi aberta, a porta não funcionou, a cauda não caiu e o avião não conseguiu subir a vertente da montanha com aquele peso a mais. Isto que ele fez agora, não conseguiu fazer. Daí ter feito uma aterragem de emergência e ter caído. Não é? Todos os meios utilizados na luta contra fogos florestais são modestos. Reparem que há homens lá embaixo que, depois da cauda ser largada, estão a acabar de apagar o incêndio, visto que a cauda só em incêndios pequenos, em zonas pequenas, poderá ser suficiente e eficiente. Aqui diminui a intensidade das chamas, permitindo ao homem continuar a luta e terminar com o fogo. Não é? Mas dizia eu que todos os meios são pouco eficientes, são modestos. A falta de aceiros de proteção, a falta de estradas, o pequeno número de equipas terrestres, porque não se conseguem muitos homens para este serviço, algum material antiquado, ineficiente, etc., constituem algumas das razões porque muitos fogos atingem proporções catastróficas. O que é fantástico é pensar que aqueles fogos que os senhores telespectadores têm conhecimento, que são aqueles que atingem mais proporções, começaram à noite, que não foi possível detectar, as zonas quase inacessíveis,
Esses, na realidade, as pessoas têm conhecimento deles porque vêm nos jornais. Agora, as centenas de fogos que durante o verão são apagados apenas com o esforço desses homens e que fazem isto, como viram, reparem, a cauda foi largada em cima de uma zona de fogo e agora levanta-se uma coluna de fumo quase como um cogumelo atómico, a evaporação da água da cauda. Ora, terminado o fogo, que nós não vimos acabar, a sua extinção, os pilotos voltam ao aeródromo para um descanso que nunca sabem se é grande ou pequeno, porque eu assisti durante os dias que lá estive, muitas vezes acabaram de aterrar e foi o tempo suficiente para reabastecer o avião de gasolina, porque imediatamente a seguir já havia outro alarme de incêndio, porque o cuidado é muito pouco. Mas vamos ao resto. Pois os aviões aterraram já depois deste serviço que nós tivemos a assistir. É a altura talvez de reunirmos aqui os pilotos, se fizerem favor, porque tem todo o interesse para os senhores telespectadores saberem se na realidade este trabalho é muito arriscado ou não. Por exemplo, aqui o Sr. Varela, que é um dos pilotos. Eu gostaria que me dissesse se o vosso trabalho é na realidade bastante arriscado ou não. É de facto arriscado, mas é um risco calculado no qual estão estudadas todas as hipóteses até um máximo das possibilidades dos aviões, não é? Uhum. A aproximação aos fogos. Exato. Eu sei, por exemplo, outro dia houve um pequeno acidente com que podia ter sido grave, não é verdade? Com o vosso colega. Foi. Exatamente porque não se deu a descarga, não foi? Sim, a tampa de abertura das caudas para apagar o fogo não abriu. E como o avião estava numa situação crítica de voo, com a carga dentro, e além disso a subir, teve que aterrar em frente. Ah, sim. Aterrou em frente e o piloto, felizmente, não sofreu nenhum choque na altura, não é? Teve possibilidades de se afastar imediatamente do avião. Bom, exatamente é o avião cujos destroços os senhores telespectadores viram há pouco nas imagens que lhes mostramos. Eu gostaria que nos dissesse, já agora, se fizesse favor, se apenas é piloto civil ou se já foi piloto militar. Fui piloto militar 8 anos. Ah, sim. É verdade. E depois 3 anos em Angola, 2 em Moçambique e o resto cá. E agora passou à reserva, não? Não, quer dizer, passei à disponibilidade. À disponibilidade. Miliciano. Ah, era miliciano. Miliciano. E você também? Com certeza, era piloto também da Força Aérea, tive cerca de 5 anos e ao fim disso entrei nesta companhia onde estou a trabalhar atualmente. Mas acho que há pouco me queria dizer, quando conversámos antes da vossa subida, que tem outros trabalhos mais arriscados do que este, não é verdade? Com certeza, todos nós somos todos pilotos agrícolas, de maneira que isto é uma espécie de, será lá, o bolo doce da gente. Ao fim e ao cabo, o trabalho verdadeiramente arriscado é o de piloto agrícola em si. Na medida em que a gente voa horas seguidas a baixa altitude, em zonas que por vezes não são muito limpas, zonas de cultura onde há por vezes árvores, cabos de alta tensão, postes telefónicos, etc. Portanto, isso torna-se um bocado mais perigoso, precisamente, na medida em que a gente tem de andar a cerca de 2 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros do chão. Agora, se não se importa, vou aqui falar com estes seus colegas. Já há muito tempo que trabalha neste serviço de incêndios? Neste serviço de incêndios eu trabalhei o ano passado e este ano, portanto é o 2º ano. E é só durante o verão que trabalha, não é verdade? Não, eu estou empregado numa empresa de Évora. Sim, mas isso trabalham, quer dizer, trabalham durante o ano todo noutros serviços agrícolas, não é? Exatamente. E só para o serviço de incêndio é que vem aqui nesta altura. Sim, só não é verdade? E também era piloto militar? Era sim, fui piloto militar 12 anos. Ah, sim. E agora é que está também já há muito tempo a dedicar-se a este serviço? Eu trabalho na aviação agrícola há 3 anos, embora efetivo só há cerca de 2 meses estou nesta empresa. Exato. Você é piloto de helicóptero, não é verdade? Piloto de helicóptero e também piloto de avião. De avião. Agora estou aqui com o helicóptero, a minha função aqui é diferente dos meus camaradas. O helicóptero aqui é para fazer a coordenação do ataque ao incêndio. Exato. Comigo no helicóptero vai um técnico dos serviços florestais que orienta o ataque ao incêndio e, portanto, as largadas dos aviões são comandadas pelo helicóptero. Exatamente. Sou também piloto de avião
e como os meus camaradas também piloto agrícola. Sim, também foi piloto militar durante 5 anos. Exatamente. Mais uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Este ano, desde que estão aqui, é desde junho, não é verdade? Desde o dia 18 de junho. De junho. E quantos incêndios já atacaram? Talvez o mesmo que o número de dias até agora. Talvez todos mais, os dias há mais que um incêndio, não é? Há vários incêndios. Ontem houve 4 ou 5. No domingo houve um incêndio que demorou cerca de, depois do almoço até à noite. Exatamente. Isto talvez seja interessante para os senhores telespectadores e para aqueles brincalhões que se entretêm a deitar fogo às matas e às florestas, pensarem que, por causa de uma brincadeira estúpida, muitas vezes, há pessoas que arriscam a sua vida. Há pessoas que ficam sem os seus bens. Por conseguinte, talvez terem um pouco mais de cuidado e procurarem outras brincadeiras mais inofensivas, não é verdade? Sr. Engenheiro, eu gostaria de saber qual é a sua opinião acerca das causas principais dos incêndios em florestas. Bem, as causas são muitas e diversas. Tem algumas que aquelas não podemos, exatamente, nós temos que nos sujeitar a elas. São aquelas causas provocadas por fenómenos naturais. Ou seja, o raio, as trovoadas e principalmente isso. Outras... Um caso de alta tensão, pode cair. Alta tensão, que foi o caso segundo tive a informação, o caso deste último incêndio em Águeda, pois exatamente esses não podemos prever. Mas a maior parte das causas tem como seu agente o homem. E porque o seguinte, é na sua falta de compreensão e de noção de perigo que uma fogueira, uma queimada, um fósforo que é lançado para uma mata numa altura em que toda a vegetação está seca, sem umidade absolutamente nenhuma, pois praticamente um fósforo mal lançado não sendo devidamente apagado, pode provocar um incêndio. Ou mal lançado ou criminosamente lançado. Bem, ou criminosamente lançado. Nem queria abordar bem esse assunto do criminosamente lançado. Mas acho, Sr. Engenheiro, que é de abordar porque há muitos casos em que o incêndio é criminoso. Sim, eu tenho alguns casos, não posso provar, e isso realmente também me aflige, confrange, porque eu gostava de realmente saber quem é que realmente provoca um determinado incêndio. Porque, olha, reparem, que ainda no domingo passado, hoje eu tive um fogo dentro de um perímetro que estava devidamente protegido, devidamente aceirado, com caminho, e o fogo foi lançado no centro do povoamento, pelo menos a 100 metros do caminho e a mais de 100 metros do aceiro, que tinha 30 metros de largura. Ora, eu não concebo que exatamente que o fogo seja espontâneo. Alguma causa devia ter provocado esse fogo. Que, sem dúvida nenhuma, uma forma realmente suspeita, algum agente muito criminoso que lá foi procurar o incêndio. Se nos lembrarmos daqueles livros policiais e dos filmes que escrevemos na televisão, podemos fazer a pergunta, como qualquer detective faria, na verdade, a quem é que aproveita o fogo? E daí talvez possamos saber quem é que será a pessoa que deita fogo. Não é? Eu tenho a impressão que nisto há mais malvadez ou então doença mental. Sim, este último fogo que os senhores telespectadores viram foi exatamente provocado por um doente mental, não é verdade? Ora, exatamente, o qual realmente já tem conhecimento, já foi dado também, por sua vez, conhecimento ao seu Presidente da Comissão Administrativa de Góis, para, enfim, tomar as providências necessárias de pôr a recato esse indivíduo, coitado, é um anormal, não se pode, tem que se ter pena dele, mas não se pode deixar exatamente por aí à solta, porque outro incidente pode haver, e grave. Agora, quem se aproveita disto, pois não faço ideia, a malvadez tem a impressão que não aproveita a ninguém. Enfim, Sr. Engenheiro, eu só lhe agradeço e peço desculpa da maçada que lhe dei, porque está muito fatigado, mas era absolutamente indispensável que os senhores telespectadores soubessem como se salva uma floresta e o que é que se faz depois, quer dizer, depois dos senhores, quando a floresta, quando o fogo está apagado, vão repovoar essas áreas, não é verdade? Porque têm os viveiros com as árvores pequenas que vão depois plantar lá, não é isso? Ora, exatamente, pois nós não desistimos, nós continuamos, nós queremos que a floresta continue a produzir aquela riqueza necessária ao país. E então, nos viveiros dos serviços florestais,
É feita a sementeira de árvores, pinheiros, abetos, castanheiros como estes. São mulheres que fazem esse trabalho em pequenos sacos de plástico cheios de terra, a semente avançada, coberta de terra. Espera-se que germine, cobre-se a plantação com esteiras e é regada periodicamente. Depois, far-se-á em tempo oportuno a transplantação. Aqui vêm as sementes. Esta sementeira é de eucalipto. A rega é feita por cima das esteiras para não molestar nem a semente, nem arrastar a terra. E depois as áreas queimadas são todas tratadas convenientemente, como vêem, lavradas, e são transplantadas as árvores que viram a crescer naqueles níveis. E teremos novamente uma floresta. Até quando? Mas já antes de terminar, eu queria só lembrar uma coisa, esqueci-me. É que da cooperação extraordinária e do esforço e da abnegação extraordinária que tem havido da parte das corporações bombeiros com quem nós temos trabalhado. É um ato de justiça que eu faço aqui, chamando uma atenção especial para toda essa gente e também para o comando da região militar de Coimbra, que tem estado sempre muito pronta a mandar os seus contingentes militares para nos auxiliar no combate aos fogos. Este é um ato de justiça que eu não podia realmente deixar pôr aqui. É relevo, não é verdade? Pois muito obrigado, Sr. Engenheiro. Desculpa o amassado, e se me dá licença, são mais umas palavras aos senhores telespectadores. É preciso ter o máximo cuidado quando entram numa floresta, quando vão acampar em qualquer sítio. Não façam fogos. Se os fizerem, façam com muito cuidado, rodeando as fogueiras com pedras, verificando quando saem, quando abandonam o local, se o fogo está apagado. Tenham cuidado quando fumam, não deitem os fósforos nem os cigarros acesos para o chão de qualquer maneira. Lembrem-se da riqueza que o país perde nos fogos, do desgaste humano e material que o país tem para apagar os incêndios. Tenham o máximo cuidado, por favor. Viram o que é uma floresta a arder? Viram o esforço que é preciso para apagar, para repovoar essas florestas? E viram, como estão a ver agora, neste momento, o aspecto desolador de um pinhal, de um eucaliptal, de uma floresta completamente queimada. Por favor, evitem os fogos. Boa noite.